Graça e paz de Cristo seja com todos. Vamos acompanhar a meditação de hoje no Evangelho de Marcos, capítulo de número 7. E a partir do versículo 24, 7, a partir do versículo 24, continuando nossa trajetória dentro do Evangelho de Marcos. A última vez que eu preguei aqui nesse tema foi quando Jesus confrontou os fariseus, foi quando ele falou a respeito daquela questão da purificação, que os fariseus tinham muito zelo pelos rituais, muito zelo por lavar as mãos e se preocupavam com outras coisas desse tipo. E Jesus os confrontou, Jesus os ensinou, Jesus mostrou para eles como era realmente a vontade de Deus em relação a esse ponto da purificação. E o interessante é que agora Jesus, assim que sai dessa conversa com os fariseus sobre purificação, ele vai para um lugar impuro. Parece que é de propósito que ele faz isso. Ele vai para um lugar que na verdade não era impuro, era considerado impuro pelos judeus. Ele vai pela primeira vez para uma terra pagã, para uma terra dos gentios. Ele se levanta, ele sai dali, de onde ele estava, e vai para as terras de Tiro e Sidom, região da Fenícia, região de cananeus, região de pessoas que não adoravam o nosso Deus, que não adoravam o Deus de Israel. E Jesus entrou numa casa e ele não queria que ninguém soubesse onde ele estava. Provavelmente porque ele está tentando descansar desde a multiplicação dos pães. Desde lá naquele capítulo, acho que 6, que ele tenta descansar e ele não tem essa oportunidade. Ele está sempre servindo, está sempre abençoando, está sempre atendendo, está sempre acolhendo, está sempre pregando, está sempre curando, está sempre libertando. E eu digo aos irmãos que Jesus continua até hoje fazendo todas estas coisas. E ele não conseguiu ocultar-se. Mais uma vez, Jesus não consegue descansar. Mas Jesus sabe todas as coisas. Ele sabia o que estava para acontecer. Ele não é daqueles que fica se lamuriando, se lamentando. Ele não ficou ali reclamando porque não conseguira descansar. Marcos apenas diz que isso aconteceu porque uma mulher cuja filhinha, aqui no meu texto diz assim, cuja filhinha estava possuída por um espírito imundo. Tente imaginar isso, irmãos. Tente aí você, mulher, já que o texto fala de mulher, tente aí você, mãe, imaginar uma filhinha possuída de espírito imundo. Que tristeza, que dor, que medo, que desespero, não é? E, de alguma maneira, meus irmãos, essa mulher ficou sabendo da existência de alguém que poderia libertar sua filha. Ficou sabendo que esse homem não só existia, como ele estava por ali, pela região. E, por alguma maneira misteriosa, por algum motivo misterioso, ela creu. Eu digo misterioso porque não está revelado aqui. Aqui não diz se ela tinha algum amigo, alguma amiga, algum conhecido que conhecia Jesus, alguém que já tinha ouvido falar de Jesus, falou com ela. Certamente ela ficou sabendo sobre Jesus. E isso me faz tirar já uma lição também importante para nós. As pessoas que estão ao nosso lado, elas precisam saber sobre o Jesus que nós conhecemos.
Se essa mulher não tivesse sabido do Jesus que alguém conhecia e repassou para ela, ela não teria chegado até ele. Onde você convive, onde você vive, onde você se relaciona, os lugares que você anda, as pessoas com quem você tem contato, você deve falar do Jesus que você conhece para elas. Ah, mas eu estou num país onde todo mundo sabe quem é Jesus. Aí é que você se engana. Só sabe quem é Jesus quem anda com ele. Só sabe quem é Jesus quem o recebeu como único e suficiente Salvador. Só sabe quem é Jesus quem tem a Bíblia como única regra de fé e prática. Só sabe quem é Jesus aquele que congrega na igreja viva, verdadeira do Senhor Jesus aqui na terra. Então, vocês que se encaixam nesses requisitos que eu acabei de falar, têm a obrigação e a responsabilidade e o privilégio de anunciar, de falar sobre o Jesus que vocês conhecem. Falem sobre o Jesus que vocês conhecem. Porque por aí ainda tem muita gente que não conhece Jesus. Se alguém nesse momento me ouve, me vê, não é? Em alguma outra data, em algum outro momento, saiba que este Jesus é real, este Jesus está presente no nosso meio, ele é o nosso Salvador, ele é o Cristo, ele é o Redentor. Ele é a consolação, não só de Israel, mas de todo aquele que o busca e o recebe de todo o coração. Jesus é o nosso abrigo. Jesus é a nossa paz. Jesus é a nossa salvação. Jesus é a verdade. Jesus é o caminho. Jesus é a vida. Jesus é aquele que te faz gente do jeito que gente tem que ser. Jesus é aquele que é o modelo de pessoa que você tem que ser. Você precisa ser como Jesus. E para ser como Jesus, você precisa saber quem Jesus é. E para saber quem Jesus é, você tem que conhecer a palavra revelada do Senhor Jesus. Portanto, alguém que me ouve, tanto aqui como em outro momento, conheça a palavra do Senhor. Nós estamos aqui, como igreja do Senhor Jesus, dispostos a ajudar a quem quiser a conhecer melhor a este que é o nosso Salvador, o nosso Senhor, o poderoso de Israel, o príncipe da paz. Todos nós temos essa responsabilidade. E essa mulher, porque alguém falou para ela de Jesus, ou porque ela ouviu falar de Jesus, porque chegou aos ouvidos dela a respeito deste homem maravilhoso, deste que é Deus, deste que é o Messias, ela vai até ele. Ela ouviu falar a respeito de Jesus e veio e se ajoelhou aos pés dele. Veio e se ajoelhou aos pés dele. E isso demonstra, mesmo ela não sendo uma judia, mesmo ela não sendo de Israel, mas esse ato de se ajoelhar diante de Jesus, eu quero crer que isso demonstra que ela estava reconhecendo que ali não era um homem comum. Jesus é Deus. Jesus é o Deus encarnado. Jesus é o Filho de Deus. Eu quero sempre pregar sobre Jesus. Eu sei que dentro dos textos, dentro dos trechos da Bíblia, tem lições para o dia a dia, tem lições sobre você, tem coisas sobre você, coisas para te ajudar, mas eu quero pregar sobre Jesus. O que mais nos ajuda é saber sobre Jesus. Ainda que você saísse daqui sem nenhuma lição prática para a vida, mas só em ouvir falar de Jesus, o nosso ser já se enche de alegria. Só em contemplar a face do Senhor revelada na sua palavra, isso já realiza o nosso coração. Fortalece os nossos joelhos cansados. Abre os nossos olhos.
desembaraça os nossos ouvidos, fortalece os nossos braços e as nossas mãos, nos dá vida. O nome de Jesus é poderoso para nos dar vida. E por isso, diante dele, todo joelho deve se dobrar. E se dobrará. Se dobrará. Mas nós não seremos, pela misericórdia de Deus, daqueles que se ajoelharão à força. Nós nos ajoelharemos e nos ajoelhamos com prazer, prostrando-nos diante daquele que é a nossa salvação. E ela se ajoelha, ela reconhece, ela de alguma maneira, concedida por Deus, essa mulher sabe quem ele é. Ela sabe quem ele é. A maioria das pessoas não sabe, mas ela sabe. Nem os discípulos de Jesus sabem direito. Nessa altura aqui do texto, nem os apóstolos sabem direito quem Jesus é. Essa mulher já sabe. E ela se prostra aos pés dele. É porque Marcos ele é mais ligeiro, Marcos é mais resumido, mas Mateus fala que os discípulos até tentaram impedir essa mulher de se achegar a Jesus. Marcos ele vai direto ao ponto. Ele diz que essa mulher era estrangeira, de origem cirofenícia, e pedia a Jesus que expulsasse o demônio da sua filha. E Jesus lhe disse: deixe primeiro que os filhos se fartem, porque não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Uma resposta aparentemente dura, mas que contém verdade, porque Jesus não mente, Jesus não brinca, Jesus fala a verdade. Realmente, o apóstolo João depois escreveu no seu evangelho que Jesus veio para o que era seu, ou Jesus veio para os seus. Jesus veio para o povo de Israel. Mas depois eles vieram a entender que Israel não o recebeu, os seus não o receberam. E assim se abriu uma porta para os gentios, se abriu uma porta para nós. Todos quanto o recebem, todos quanto o acolhem, todos quanto nele creem, são por ele feitos filhos de Deus. Filhos de Deus. Mas o plano de Deus, que é redimir a humanidade, esse é o plano de Deus. Mais uma vez, eu não me canso de repetir aqui. Eu não me canso de repetir aqui. Eu tenho o desejo de convencer você que Deus não tem um plano para você. Eu tenho esse desejo. Deus não tem um plano para você. Deus só tem um plano, e é para a humanidade toda, que é formar um povo para que ele o leve para viver com ele eternamente. Esse é o único plano de Deus, é redimir um povo. E ele começou esse plano por Israel. Ele começou esse plano já com Sete, terceiro filho de Adão, depois que Abel morreu. Ele já prosseguiu esse plano com Noé. Ele já formatou de uma maneira mais concreta esse plano com Abrão, que depois veio a se tornar Abraão. Ele deixa bem claro esse plano quando vem Jacó, e Jacó é transformado em Israel. E assim se tem o povo de Israel, um povo a quem este Deus usou para começar a redimir a humanidade. Porque a humanidade todinha se perdeu, e Deus foi buscar a humanidade de volta. Que coisa gloriosa! Nós temos um Deus que veio nos buscar. Não há nenhum movimento espiritual, nenhuma religião onde existe essa verdade.
Em todas as outras espiritualidades, as pessoas é quem buscam, as pessoas é quem se flagelam, se cortam, prestam oferendas, fazem sacrifícios, buscam uma evolução, buscam o tal do nirvana, buscam um êxtase. Nós não buscamos nada, Jesus nos buscou. Ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio ao nosso encontro. Ele estava aqui para encontrar essa mulher, mas ele quer conversar com ela, porque ele sabe que essa conversa com ela vai abençoar o povo dele durante todo o tempo da história humana, porque essa história está aqui registrada para nos abençoar nessa noite. Então ele diz a essa mulher, e ela entendeu o que ele disse. Ela entendeu que ele não estava ali para, naquele momento, agir em favor de quem não fosse de Israel. Ele estava ali primeiro para as ovelhas perdidas da casa de Israel, para onde inclusive ele mandou os seus discípulos pela primeira vez em uma missão. Ele sabia disso e ela também sabia. E ela entendeu. Ela foi comparada com um cachorrinho. Talvez hoje ser comparado com cachorrinho seja coisa boa, porque cachorrinho hoje ganhou status quase de gente. Mas naquele tempo não era assim. O cachorro era um animal desprezível, desprezado. Talvez a expressão cachorrinho fale de algum animal, algum cachorrinho que vivia dentro da casa, que estava começando esse processo de domesticação. Mas normalmente os cachorros, os cães viveriam nas ruas comendo tudo quanto não presta. Eram animais considerados imundos. Lambedores de feridas. Você lembra da parábola, né? Rico e Lázaro. Enfim, o fato é que Jesus faz essa comparação. Inclusive porque essa mulher talvez já tivesse ouvido da boca de um judeu que ela era uma cachorra. Claro, não tem o mesmo significado de hoje, é muito vulgar se referir a uma mulher como cachorra. Mas naquele tempo não era vulgar, era ofensivo mesmo. Era um desprezo. Todos os que não são de Israel eram considerados como cães. Um povo impuro, um povo imundo. E Jesus, sabendo que ela sabia desse termo que era usado, usa essa comparação. Talvez para lhe provar, eu não sei, não tenho certeza. Talvez para trabalhar alguma coisa nela. Eu sou inclinado a pensar nisso, porque sempre Jesus quer trabalhar alguma coisa em nós. Eu me lembro que em outra ocasião, há muito tempo atrás, eu trouxe uma mensagem dentro dessa história, desse texto, mas pela visão de Mateus, né? E lá em Mateus diz que ela sai correndo em busca de Jesus, clamando para que ele liberte a filha, e ele fica em silêncio. Lá diz que ele não lhe respondeu palavra, né? Então, depois de ficar em silêncio, ela continua. Ela não sucumbe ao silêncio, ela não desiste por causa do silêncio, ela continua gritando, continua clamando. Vêm os discípulos, a repreendem, pedem a Jesus para mandá-la embora, e ela continua clamando. Aí Jesus vem e diz assim: eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E ela continua clamando. Aí Jesus vai e faz uma comparação dela com um cachorrinho. Não é lícito tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. E ela dá uma resposta. Ela argumenta com o Senhor Jesus. E a gente descobre por esse texto, ou a gente relembra por esse texto, que nós podemos argumentar com Deus. Olha que coisa que parece absurda, parece errada, mas não é. Está nos Salmos. Nós podemos argumentar com o Senhor. Abraão argumentou com o Senhor. Quando o Senhor disse que Sodoma seria destruída, Abraão argumenta com o Senhor. Senhor, mas se tiver 50 justos. Senhor, mas se tiver 30. Senhor, mas se tiver 10. Né? Houve um argumento ali.
Moisés argumentou com o Senhor, porque o Senhor disse: é o seguinte, com esse povo aí eu não ando mais. Este povo já encheu a medida da minha paciência. Eu enviarei um anjo e ele acompanhará vocês. E vocês chegarão lá na terra prometida, mas eu mesmo não estarei com vocês. Aí Moisés argumenta com Deus e diz: se a tua presença não for conosco, nós não vamos arredar o pé daqui. Nós só vamos se o Senhor for. Não queremos anjo, queremos o Senhor. Mas veja que são argumentos que agradam a Deus. Esse é o ponto. Não são argumentos que agradam o ser humano. São argumentos que têm sentido com a mente e com a vontade de Deus. São argumentos que têm comunhão com aquilo que Deus quer. Aí eu posso argumentar. Então, essa mulher responde a ele no versículo 28. Senhor, os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. As migalhas que caem da mesa. Ela está dizendo assim: Senhor, eu não estou pedindo para o Senhor deixar de servir o pão aos filhinhos. Veja a inteligência dessa mulher. Veja a inspiração que ela recebeu do próprio Deus. Porque Jesus diz assim: deixe primeiro que os filhos se fartem. Ou em outro evangelho: não é lícito tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. E essa mulher diz: eu não estou pedindo para o Senhor tirar o pão dos filhos. Eu não estou dizendo que o Senhor deixe de fartar os filhos. Pode fartá-los, pode fazer com que eles fiquem fartos. Mas enquanto o Senhor enquanto o Senhor já está fazendo isso, porque eu já estou vendo o Senhor fazendo isso, eu já ouvi falar de ti, eu sei que o Senhor já libertou pessoas, eu sei que o Senhor já curou enfermos, eu sei que o Senhor já operou milagres e prodígios extraordinários, eu sei que o Senhor já está servindo aos filhos, já está fartando aos filhos. Eu não estou pedindo para o Senhor parar, eu estou dizendo que eu sei que caem migalhas, enquanto o Senhor está dando o pão para eles, migalhas caem no chão, e essas migalhas para mim já são o suficiente, e são mesmo. Qualquer migalha que caia do ministério de Jesus é suficiente para salvar um perdido. Jesus não precisa de muita coisa para realizar o seu ministério. Então ela diz assim: eu aceito comer dessas migalhas, eu não quero ser prioridade, eu não quero ser atendida primeiro. Eu respeito o teu plano, amém? Nós precisamos respeitar o plano de Jesus. Eu não estou aqui diante de ti orando para mudar os teus planos, eu quero me encaixar neles, mas eu quero saber, Senhor, se tem uma migalhazinha para que a tua misericórdia caia sobre mim, caia sobre a vida da minha família e alivie a minha dor. Isso é justo, irmão, isso é legítimo. Se coloque no lugar dessa mãe, imagine a dor dessa mulher. O plano eterno, universal, amplo e glorioso de Jesus não é salvar, libertar, tirar um demônio de uma filhinha de uma certa mãe. Não é muito maior. Mas desse plano maior caem migalhas, e essas migalhas são bênçãos sobre as nossas vidas. Vocês conseguem entender? São bênçãos. E nós devemos ser gratos ao Senhor, porque Ele não é indiferente às nossas dores. Ele não vai parar o seu plano, mas enquanto Ele faz o seu plano, enquanto Ele realiza o seu plano, Ele não precisa parar para me socorrer, para me aliviar, para me consolar, para curar uma enfermidade, para renovar um ânimo, para renovar uma alegria, até que chegue aquele dia em que Ele diga assim: meu filho, chegou a hora de eu te recolher para mim, vem
para os meus braços, vem ficar comigo, para depois, naquele grande dia, eu vou te chamar pelo nome, e você vai receber um corpo glorioso, para estar para sempre comigo, porque isso é o que realmente interessa. Mas enquanto não acontece o que realmente interessa, também nos interessa que Jesus nos ajude nas nossas dores, nas nossas aflições, porque quem é aqui que gosta e que foi ensinado que é bom ter aflição? É bom no sentido de que eu quero mais sofrer mesmo, eu quero mais me acabar, eu acho que é melhor viver uma vida de dor, de sofrimento, de tristeza. Isso não é coisa de cristão. Dor, sofrimento e tristeza já tem no mundo bastante. Você vai viver. Não se preocupe não, que você vai viver. Mas não é saudável e nem é bíblico que você queira isso. Isso é um masoquismo. Ter prazer no sofrimento. Uma mãe com a filha endemoniada e dizendo assim, não, mas o que importa é que um dia ela vai ser salva. Amém, ela está até com certa razão. Mas isso carrega uma insensibilidade. Deixa ela ir endemoniada. É vontade de Deus. Não. Você passa por um caído, sofrendo, amargurado, angustiado. Deixa ele assim mesmo. Não deixa não. Você é agente de Jesus aqui nessa terra. E Jesus deseja dar descanso aos cansados. E essa mulher, com certeza, estava esgotada. Nós não sabemos quanto tempo fazia que ela sofria com esse mal dentro da sua casa. Não sabemos. E Jesus encontra-se com ela, ela se encontra com Jesus, ela diz o que disse, ela argumenta com o Senhor Jesus, ela não dobrou Jesus. Ela não ganhou um debate com Jesus, ela se encaixou no plano de Jesus. Que o Senhor nos dê sabedoria para nós nos encaixarmos nos planos de Deus. Que nós não queiramos que Deus desvie o seu plano só para me favorecer. Isso é um erro que a gente tem percebido muitas vezes no meio do povo crente. Querendo que Deus faça tudo o que Ele quer. Querendo que Deus torne a vida dele do jeitinho que ele imaginou, querendo que Deus realize todos os planos e sonhos que essa pessoa tem. Isso está errado. Está errado. Nós é que devemos nos encaixar nos planos de Deus. Essa mulher se encaixou nos planos de Deus. Ela se encaixou. Porque ela entendeu. É como se ela dissesse assim: eu entendo que o Senhor está aqui para fazer uma grande obra. Eu entendo que o Senhor não está aqui só para andar sobre as águas, ou para curar um cego, ou para purificar um leproso. Eu entendo que o Senhor está aqui para uma coisa maior. Mas eu quero, nesse momento, te pedir para eu comer as migalhas que estão caindo desse pão que o Senhor está servindo. Isso é uma coisa linda. E por causa dessa lindeza, Jesus diz para ela: por causa dessa palavra você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. Que coisa maravilhosa, né? Coisa maravilhosa. Por causa desta palavra você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. Talvez você nem saiba, não é, mulher? Talvez você pensou que eu ia precisar ir lá na sua casa, fazer um ritual. Você é cananeia, você é cirofenícia, você é de origem grega, você não conhece muito bem essas coisas, nem os judeus conhecem. Talvez você pensasse que eu precisasse ir lá, fazer algum ritual, mexer alguma coisa, levantar as minhas mãos para o céu, colocar as mãos sobre a cabeça dela. Não, daqui mesmo eu te digo, o demônio já saiu. Sua filha já está liberta. Eu te dou o direito de comer das migalhas. Coma das migalhas. A mulher comeu. A filha dela foi liberta. Quando a mulher voltou para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio tinha saído dela. Glorificado, louvado e honrado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como Ele é poderoso.
como Ele é bom, como Ele é forte, como Ele é maravilhoso, como Ele é amoroso. Nós, como diz o cântico que foi cantado aqui, não temos palavras para agradecer tanta bondade. Porque dia após dia este Senhor nos cerca de fidelidade. E que a gente realmente nunca se esqueça de que tudo que nós temos e de que tudo que nós somos vem deste que é o nosso Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. E sobre nós todas as suas bênçãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos ficar de pé.